Se você está curioso para saber o que irá acontecer em Tokyo Revengers após o arco da Black Dragons, nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre o arco da Tenjiku, dando spoiler do mangá. Então vem comigo! Olá, sejam bem-vindos! A primeira coisa que eu preciso esclarecer nesse vídeo para ninguém ficar confuso é que o último arco adaptado no anime até agora, ou seja, na primeira temporada, foi o arco da Valhalla. Logo depois vem o arco da Black Dragons e eu já fiz um vídeo com um resumo completo desse arco, que está linkado nos cards, com base nos capítulos 70 a 121 do mangá. Então a segunda temporada irá começar com o arco da Black Dragons. Se forem novamente 24 episódios na segunda temporada, pelos meus cálculos, poderá ser adaptado também parte do arco da Tenjiku, considerando que na primeira temporada foram adaptados em média 3 capítulos por episódio. Por isso, eu resolvi trazer esse vídeo em complementação para vocês. Agora, se na segunda temporada forem menos de 24 episódios, aí é possível que seja adaptado apenas o arco da Black Dragons, e o arco da Tenjiku ficaria apenas para a terceira temporada. Ainda não saiu uma confirmação oficial acerca da segunda temporada de Tokyo Revengers, mas existem rumores de que ela já está sendo desenvolvida pela Linden Filmes, que foi o estúdio responsável pela primeira temporada. Pode até ser que essa confirmação oficial demore a sair, mas gente, é inegável o sucesso de Tokyo Revengers, vem batendo recorde atrás de recorde de venda do mangá. Para vocês terem uma ideia, em agosto de 2021, o mangá de Tokyo Revengers se tornou o mais vendido no período de um ano pela editora Kodansha, superando o recorde anterior de Attack on Titan em 2013. De qualquer modo, segundo os rumores, o retorno de Tokyo Revengers ocorreria entre o final de 2022 e 2023. Mas repito, por enquanto são apenas especulações. Gente, eu estou de olho nas notícias e assim que houver a confirmação oficial da segunda temporada, eu vou contar para vocês. Então é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações e não correr o risco de perder conteúdo. Aproveita que o botão do like está ali pertinho e aperta ele também, ok? Esse arco da Tenjiku, que até agora é o meu preferido, vai do capítulo 122 ao 188 e por enquanto é o arco mais longo de Tokyo Revengers. É por isso que eu optei por dividir o resumo desse arco em duas partes, diferente do arco da Black Dragons, que eu fiz em um vídeo único. Mas se preparem! Se no arco da Black Dragons foi cagada atrás de cagada, aqui então o buraco é ainda mais embaixo. Na minha opinião, o arco da Tenjiku é mais emocionante, a ação praticamente não para e ainda tem 3 personagens que morrem. Eu tô falando isso para vocês já irem sentindo o clima. Meu Deus! Os capítulos 122 e 123 mostram flashbacks. O 122 conta a história dos dragões gêmeos da Toman, mas eu vou pular esse capítulo porque eu já tenho um vídeo específico só sobre ele que está linkado nos cards. Eu não tenho como perder tempo repetindo o assunto. O capítulo 123 mostra a Emma sendo deixada pela mãe na casa do seu avô, que também é o avô do Mike. Emma acaba ganhando 2 irmãos, Shinichiro e Manjiro. Mas no início, ela se sentia deslocada por ter sido abandonada, além de ter um nome estrangeiro. Como forma de fazer Emma se sentir melhor, Manjiro adotou o nome Mike, porque assim os dois teriam um nome estrangeiro. Nesse capítulo, também mostra Mike e Baji crianças treinando no dojo do avô do Mike. Na verdade, o Mike não ia lá exatamente para treinar, mas sim para se exibir, porque ele nasceu com talento para lutar e, diferente dos outros, não precisava de treino. A partir do capítulo 124, começa pra valer o arco da Tenjiku e já se inicia com treta. Takemichi e Shifuyu estão andando pela rua e pensando em como Takemichi poderia se tornar o número 1 da Toman. Eles acabam se deparando com Yamagishi e Makoto, que tomaram uma surra. Os dois não têm nem tempo de contar o que houve, porque todos são cercados por vários caras de casaco vermelho que estão caçando os delinquentes da Toman e estavam mantendo Akun como refém. Shifuyu parte para cima dos caras para poder viabilizar a fuga de Takemichi e Akun, mas eles acabam sendo perseguidos. Durante a fuga, acabam se reencontrando com Yamagishi e Makoto. E Akun conta que tem 300 caras da Tenjiku em Tóquio. Takemichi tenta voltar para salvar Shifuyu, mas acaba sendo cercado novamente.
Os 4 tentam lutar contra os caras da Tenjiku, mas não tem chance de vitória. Nesse momento, aparece Kizaki vestindo um sobretudo da Tenjiku e cumprimenta o Takemichi, chamando-o de herói. Kizaki diz que se tornou o líder da Yokohama Tenjiku e criou a sua própria Toman. Essa foi a forma que o Kizaki teve de contornar a sua expulsão da Toman pelo Mike. Rama aparece também usando o uniforme da Tenjiku. Kizaki diz que esse será o fim do Takemichi e vai embora na garupa da moto do Rama. Nesse momento, aparece o 4º rei celestial da Tenjiku, o Kanji Mochizuki, conhecido como Mochi, arrastando Shifuyu pelo chão. Mochi ordena que seus capangas matem todo mundo da Toman e vai embora para caçar outros membros da Toman em Shinjuku. Mais uma vez, Takemichi, Yamakishi, Makoto e Akun ficaram cercados. O negócio está ficando cada vez mais feio pro lado deles. Nessa hora, aparece alguém de moto atropelando todo mundo que está no caminho e é uma pessoa tão assustadora que faz os caras da Tenjiku saírem correndo. Esse cara aparece carregando Takuya. Takemichi acha que é o Nahoya Kawata, o Smiley, que é o capitão da 4ª divisão da Toman. Mas, na verdade, quem chega é o Souta Kawata, o Angry, que é o irmão gêmeo do Smiley e vice-capitão da 4ª divisão. Smiley, inclusive, aparece logo em seguida e chama Takemichi e Shifuyu para subirem na garupa da moto e irem para Yokohama se vingarem da Tenjiku. Enquanto Smiley e Angry vão atrás de 2 caras da gangue para descobrir onde fica o esconderijo da Tenjiku, Takemichi conta para o Shifuyu que Kizaki está envolvido com a Tenjiku e diz que está suspeitando que Kizaki também é um viajante no tempo, porque o Takemichi segue falhando em consertar o futuro e o Kizaki está sempre um passo à frente, arruinando todos os planos. Shifuyu pondera que se o Kizaki viaja no tempo, agora ele não tem como voltar para o futuro, porque ele morreu no futuro. Vocês estão lembrando disso? Não só o Kizaki, mas todo mundo morreu no futuro. Smiley e Angry retornam e os 4 vão atrás dos esconderijos da Tenjiku. Enquanto isso, em Shinjuku, Mochi está enfrentando Mitsuya quando aparece Hindou Haitani, que é o mais novo dos irmãos Haitani. Mitsuya acaba se distraindo com a chegada dele e Han Haitani, o irmão mais velho, acaba dando uma tijolada na cabeça de Mitsuya, que cai no chão desmaiado. Não sei se vocês estão lembrados, mas os irmãos Haitani ficaram assistindo como espectadores a batalha da Toman contra Valhalla. E para quem estava inscrito no canal desde essa época, eu já tinha avisado para prestarem atenção nesses 2 caras, que eles iam voltar. E a partir de agora, eles passaram a integrar o elenco permanente de Tokyo Revengers. Por isso que eu falo, gente, se inscreve e ativa o sininho, senão acaba perdendo o conteúdo. Mas voltando, enquanto isso, em Shibuya, Shion Madarame, outro rei celestial da Tenjiku, também derrotou vários membros da Toman. Esse cara foi o líder da 9ª geração da Black Dragons e foi ele que perdeu para Toman, naquela época em que houve o nascimento da Toman. Enfim, Takemichi, Shifuyu, Smiley e Angry chegam aos esconderijos da Tenjiku. Só que 100 caras da gangue já estavam à espera deles, inclusive mais um rei celestial, o Kakucho. Só que o Kakucho acha que a luta de 4 contra 100 é injusta, então ele propõe lutar sozinho contra os 4, mas Smiley decide assumir a luta. A luta entre os 2 é bastante acirrada, porque ambos são bem fortes, mas a vitória é de Smiley. Quando os 4 estavam indo embora, Takemichi se lembra que conheceu o Kakucho na sua infância. Aí eles começam a bater papo, e Kakucho conta que perdeu de propósito pro Smiley. Gente, eu vou adiantar só uma coisinha, porque senão essa informação pode acabar se perdendo. O Kakucho é um dos caras mais fortes de Tokyo Revengers e realmente perdeu de propósito pro Smiley. Mas isso só vai ficar mais claro quando chegar a batalha Toman versus Tenjiku. Enfim, Kakucho diz que Takemichi era seu herói na infância, mas agora seu herói passou a ser Izana Kurokawa, o líder da Tenjiku. Então ele e Takemichi, por estarem em lados opostos, são inimigos agora. Mas ainda assim, Kakucho pede para o Takemichi salvar o Izana, porque o Kizaki está manipulando ele. Surpreendente isso, né? Ninguém esperava. Enquanto isso, Mike está sentado olhando para o mar e aparece Izana Kurokawa, que elogia sua moto e vai embora dizendo: "Te vejo em breve", deixando Mike sem entender nada.
Em seguida, ocorre uma reunião de emergência da Toman para definir o que seria feito após os ataques surpresas da Tenjiku no dia anterior. Eles não têm muita informação sobre a Tenjiku, porque ela acabou de ser criada. Mas sabem que o Mochi, os irmãos Haitani e Shion Madarame são da geração S62. Eu vou falar sobre isso mais pra frente. Por enquanto, só aguardem esse nome, geração S62. Por conta dos ataques, Mike declara guerra contra a Tenjiku. E Shifuyu sugere que o Takemichi retorne ao futuro para tentar descobrir alguma informação com Naoto. No futuro, Takemichi atualiza Naoto sobre os acontecimentos do passado e conta sobre sua suspeita de Kisaki ser um viajante do tempo. Se isso for verdade, Naoto diz que Kisaki precisa morrer. Depois Naoto fala que estava brincando, mas para mim isso foi uma brincadeira com um fundo de verdade. Naoto explica que nessa linha do tempo, a Tenjiku não é conhecida pela polícia e que o Kisaki já está morto. Ao examinar o quadro de informações de Naoto, Takemichi pergunta sobre Izana, e Naoto conta que ele é o único executivo da Toman que sobrou, e no passado ele era um capitão da Black Dragons. Enquanto Naoto investiga Izana, Takemichi decide ir atrás de Inupi e Koko, já que Izana tinha relação com a Black Dragons. Como ele não fazia ideia do paradeiro atual dos dois, Takemichi resolve ir até a igreja onde ocorreu a batalha contra a Black Dragons. Adivinha quem o Takemichi encontrou nessa igreja? Taiju Shiba, que tem ido na igreja todos os dias desde que Hakai morreu. Takemichi pede para conversar com Taiju para saber mais sobre Izana e a Black Dragons. Em conversa com Takemichi e Naoto no seu restaurante, Taiju conta que quem criou a Black Dragons foi Shinichiro Sano, e foi o capitão da primeira geração. É, rapaz, Tokyo Revengers não para de surpreender. É verdade. Quer dizer, às vezes não. As gerações foram se passando e Izana Kurokawa se tornou o capitão da 8ª geração. Por sua vez, Shion Madarame foi o líder da 9ª geração e Taiju Shiba o da 10ª geração. Taiju continua dizendo que Izana formou a Tenjiku depois de 3 anos que saiu da Black Dragons e teve envolvimento no incidente de Kanto. Taiju não conta quem venceu o confronto entre Toman e Tenjiku, mas explica que após o conflito houve a fusão entre as gangues. Com isso, o Mike era o líder da Toman, o Kisaki o número 2 e Izana o número 3. Ou seja, por algum motivo, o Mike confiou mais no Izana do que no Draken para ocupar o topo da gangue. Nessa hora, Takemichi fala: "Ah, mas o Kisaki morreu." E Taiju pergunta: "Kisaki está realmente morto?" Naoto conta que através de investigações, ele descobriu que Kisaki fugiu para o exterior e armou a sua morte. Ou seja, Kisaki está vivíssimo e trollou todo mundo. No, God, please, no! No! Contudo, com a morte de Mike e com Kisaki foragido no exterior, quem assumiu a liderança da Toman foi Izana. Nesse momento, Koko e Inupi aparecem no restaurante de Taiju, junto com vários outros caras da Toman. Inupi fala que como eles estão xeretando sobre o Izana, então todos eles são inimigos da Toman. Taiju manda Takemichi e Naoto fugirem pelos fundos, enquanto Taiju começa a dar uma surra nos caras da Toman. Do lado de fora, Takemichi acaba se deparando com alguém que lhe aponta uma arma, Kisaki. Mas ele não estava no exterior? Aí que tá. Kisaki trollou todo mundo de novo. Pô, cara, de novo, cara! Kisaki aperta o gatilho, mas Naoto se joga na frente de Takemichi e acaba sendo baleado. Takemichi tenta ajudar Naoto, que fala para ele fugir, mas quem aparece agora é o Izana, que reclama com Kisaki porque seria ele quem mataria o Naoto. Izana diz: "Vocês mataram o meu Mike." Então ele ordena que Kakucho mate Takemichi, e Kakucho dá um tiro nele. Com isso, Takemichi e Naoto ficam à beira da morte. Naoto revela que no início ele não levava muita fé no Takemichi, mas com o tempo foi percebendo que Takemichi agia como um verdadeiro herói, porque nunca desistiu, mesmo falhando sem parar. Takemichi e Naoto apertam suas mãos pela última vez e Takemichi consegue voltar ao passado. De volta ao passado, Takemichi chama Naoto tarde da noite e aperta sua mão.
Só que retornar ao futuro não é mais uma opção, porque o Naoto do futuro morreu. Takemichi se senta no escorrega e fica falando sozinho, se lembrando do dia em que ele e Naoto se encontraram pela primeira vez. Hina havia morrido e a partir daí, Takemichi começou a voltar no tempo. E ele e Naoto começaram a trabalhar juntos. Mas Takemichi falhou inúmeras vezes, então talvez fosse melhor ele morrer. Nessa hora, Takemichi sente alguém encostando nas suas costas no escorregador. Era Hina, que diz "eu te amo", e sim, ela ouviu praticamente tudo que o Takemichi falou. Hina pergunta se no futuro ele havia pedido ela em casamento. Takemichi respondeu que ainda não, mas pensava em fazer isso. Então Hina disse que poderia morrer feliz. Após a última ida ao futuro, Takemichi conclui que precisa derrotar Izana e Kizaki, mas precisa descobrir por que o Mike confiou mais no Izana do que no Draken. Afinal, era pro Draken estar no topo do comando da Toman no futuro. Draken e Takemichi se encontram na rua e vão para a casa do Mike. Takemichi começa a contar para Draken e Mike o que ele sabia sobre o Izana. Draken suspeita que talvez o Izana tenha alguma conexão com Shinichiro, já que ele fundou a Black Dragons. Há 2 anos, antes do conflito da Toman contra a 9ª geração da Black Dragons, Mike conversou com Shinichiro. Na época, seu irmão disse que desde a 8ª geração, ou seja, desde a liderança do Izana, as coisas mudaram na Black Dragons. Então ele queria que o Mike tomasse a Black Dragons. Emma entra no quarto, enquanto os 3 estão conversando, e revela que Izana é seu irmão. E eles ficam sem entender nada. Na verdade, Emma já tinha contado isso pro Mike, mas ele não costuma prestar muita atenção no que as pessoas falam. Em um flashback, Emma se lembra que um dia se despediu de Izana e que desde os seus 3 anos de idade, ela nunca mais o viu. Emma conta que um dia achou mais cartas do Izana endereçadas para o Shinichiro. Takemichi, Mike e Draken começam a ler essas cartas. Eles descobrem que Izana foi separado da sua família quando era criança. E a primeira pessoa que ele encontrou quando era mais velho foi o Shinichiro. Mas o fato de Shinichiro falar muito sobre o Mike começou a incomodar o Izana. Na verdade, a história é até pior porque o Shinichiro deixou o Izana assumir a Black Dragons, mas depois permitiu que o Mike tomasse a Black Dragons. Em razão disso, Izana começou a nutrir um rancor do Mike. Draken se lembra que durante a batalha contra a 9ª geração, Shion disse que a Black Dragons carregava a vontade da 8ª geração. Então isso poderia significar que o conflito entre as gangues, que começou com Kazutora, na verdade poderia ter um motivo oculto. O ranço que Izana sentia por Mike. E dessa vez, com a criação da Tenjiku, a motivação do Izana é matar seu irmão mais novo, ou seja, o Mike. A seguir, Takemichi conta tudo o que aconteceu para o Shifuyu. Diz que irá matar o Izana e o Kizaki e pede para o Shifuyu não se envolver nisso. Mas Shifuyu fala que a luta entre Mike e Izana envolve também a Toman, já que a criação da gangue está interligada com a Black Dragons, que ao seu turno se tornou maligna com Izana. E a Magish, Makoto, Akun e Takuya aparecem e oferecem apoio, dizendo que vão lutar com Takemichi. Na hora que eles iam fazer uma reunião estratégica da 1ª divisão, Sanzu, o vice-capitão da 5ª divisão, aparece na porta da casa do Takemichi e manda ele descer. Eu sei que muita gente já achou que o Sanzu é uma mulher, porque realmente parece. Mas não é não. E tem um motivo para ele usar a máscara, que só vai ser revelado mais pra frente. Mas enfim, Sanzu não tá sozinho. Dentro do carro tá Yuzihiro Muto, ou Mucho, o capitão da 5ª divisão. Shifuyu avisa Takemichi para tomar cuidado, porque Mucho é um cara bem perigoso. Nesse momento, vários caras da 5ª divisão aparecem e seguram Shifuyu e os demais. Mucho começa a dar uma surra no Takemichi e ninguém tá entendendo nada. Por que o Takemichi tá apanhando dessa vez? Sanzo coloca Takemichi dentro do carro e quando ele recobra a consciência, ele acorda deitado no chão, amarrado e em um local tão escuro que ele não conseguia enxergar nada. Sanzo acende a luz e Takemichi percebe que Inupi e Koko também estão ali amarrados e machucados. Inupi conta que Mucho era parceiro do Izana e do restante da geração S62, também conhecida como Geração Brutal, que é composta por 6 caras que se conheceram durante a estadia no reformatório. Izana, os irmãos Haitani, Mochi, Shion e o Mucho.
ou seja, todos os reis celestiais da Tenjiku e o Mucho, que está na Toman. A 5ª divisão da Toman atua como órgão de corregedoria ou comitê de disciplina da Toman. Em outras palavras, a 5ª divisão tem autorização para punir os traidores da gangue. Como o Mucho é o capitão mais forte da Toman, Mike o incumbiu da tarefa de disciplinar os demais membros em caso de eventuais transgressões, digamos assim. Inupi conta que tinha uma ligação com Izana, e na época em que ele era o líder da 8ª geração, pediu para o Inupi continuar atuando na 9ª geração da Black Dragons. Inupi prossegue, dizendo que estava ajudando o Izana quando entrou para Toman, e que a 1ª divisão é a divisão traidora da Toman. Por fim, diz que é o Takemichi quem está por trás disso tudo. Takemichi começa a entrar em desespero por estar sendo incriminado e tenta se defender, mas Koko interrompe e explica que o Takemichi não é o traidor. Inupi complementa dizendo que o Mucho entendeu tudo errado e que ele e o Koko não estão traindo a Toman. Na real, tudo aquilo que o Inupi havia falado era justamente o que o Mucho queria ouvir, mas nada daquilo é verdade. Óbvio que a essa altura do campeonato, o Takemichi não tá entendendo nada. Nem eu entendi na primeira vez que eu li essa parte no mangá. Mas Koko e Inupi falaram a verdade, e realmente não são eles que são os traidores da Toman. Mucho relata que ele e o Izana, no passado, cometeram diversos crimes e criaram um time que era a geração S62 ou Geração Brutal. Depois o Izana acabou saindo da gangue e nesse meio tempo, Mike acabou recrutando o Mucho. Então, a verdade é que o Mucho e o Izana têm uma relação bem mais antiga que a relação entre o Mike e o Mucho. Com isso, o real traidor da Toman é o próprio Mucho, que é um dos membros fundadores da Tenjiku e se mantém leal ao Izana. Galera, Tokyo Revengers é cheio de reviravoltas. Eu choro, me irrito, fico passando ansiedade, mas no final das contas eu preciso reconhecer que é uma obra que não deixa de me surpreender. E se você também ficou em choque ao saber dessa história do Mucho, dá um like e se inscreve no canal, ok? Mucho finalmente conta o motivo de ter sequestrado os 3. Quando Taiju assumiu a Black Dragons, ele exigiu o ingresso de Koko na gangue, porque Koko é um gênio em fazer dinheiro. E agora quem tá de olho nisso é o Izana. Então a situação é a seguinte: ou o Koko concorda em ir pra Tenjiku, ou o Mucho irá matar Inupi e Takemichi. Mucho explica que o real objetivo do Izana é criar a maior organização criminosa. E para isso ele precisa do poder financeiro do Koko, da inteligência do Kizaki e do carisma do Mike. Takemichi diz que não permitirá que Koko se junte a Tenjiku e que ele, por ser o capitão da 1ª divisão, irá protegê-lo. Então Takemichi parte para cima do Mucho e quando ele se dá conta, acabou perdendo a consciência e acorda em cima de sacos de lixo ao lado de Inupi, que está desacordado. No final das contas, o Koko, para salvar a vida de Takemichi e Inupi, acabou concordando em se juntar a Tenjiku. Takemichi carrega Inupi, ainda desacordado, nas suas costas. Aliás, um parênteses. Vocês já repararam que o meio de transporte mais utilizado em Tokyo Revengers é carregar os outros nas costas? Inclusive, eles fazem isso mais do que andam de moto. Repara só, cara. Se você já tinha percebido isso, me conta nos comentários. Mas voltando, Takemichi fala pro Inupi que tinha se enganado ao pensar que ele e o Koko eram aliados da Tenjiku, mas percebeu o erro quando o Koko se sacrificou aceitando ir para Tenjiku. Então Takemichi promete que fará de tudo para trazer o Koko de volta para Toman. Inupi leva Takemichi para o esconderijo secreto dele e do Koko e explica que Koko sempre esteve ao seu lado e que morreria por ele. Inupi se curva, desconfia sua vida no Takemichi e pede para o Takemichi se tornar o líder da 11ª geração da Black Dragons e também salvar o Koko. Em seguida, Inupi conta que aquele lugar é a antiga loja de motos do Shinichiro e era o ponto de encontro dos delinquentes. Shinichiro era seu herói e por isso o Inupi queria reviver a Black Dragons da época da sua fundação. Mas quando Inupi se juntou a Black Dragons na 8ª geração, o Izana era o líder e estragou a essência da Black Dragons, porque começaram a cometer inúmeros crimes.
Takemichi diz que a partir de agora ele será o capitão da primeira divisão da Toman e o capitão da 11ª geração da Black Dragons. Takemichi promete trazer Koko de volta e derrotar Kisaki, Izana e toda a Tenjiku. Em um flashback, logo após a derrota da Black Dragons, Inup conta pro Mike que o Takemichi deveria ser o próximo capitão da Black Dragons, porque quando ele se levantou contra o Taiju, ele agiu como Shinichiro, que era justamente o herói do Inup. Em uma reunião da primeira divisão com o Mike, Takemichi conta que Mucho é o traidor e que eles irão recuperar o Koko. Inup conta que no dia seguinte, em 22 de fevereiro, será o 11º aniversário da Black Dragons. Essa seria uma data importante para o Shinichiro. Então faz sentido o Izana escolher esse como o dia do ataque final da Tenjiku. Em seguida, Kakucho diz não concordar com a cooperação de Kisaki e Hama na Tenjiku. Izana diz que essa é a única forma de derrotar a Toman, contudo Kakucho insiste que não vê motivo algum em matar. Diante da iminência da batalha contra a Tenjiku, ocorre uma reunião de emergência na Toman. Draken alerta que a Tenjiku é uma organização criminosa e que eles usaram truques sujos. Hakai aparece nessa hora, dizendo que a Toman também tem que atacar da mesma forma, porque Mitsuya e Smile foram agredidos quando estavam a caminho da reunião e agora estão inconscientes em um hospital. Peian discorda dessa ideia de usar truques sujos, porque Patin foi preso justamente por causa disso. Mike ordena que Hakai fique ao lado de Mitsuya e Smile, porque assim que acordarem, eles vão querer entrar na briga contra a Tenjiku. Só que eles não têm condições de fazer isso. Gente, a situação na Toman tá muito ruim. A primeira divisão tá toda machucada, os capitães da 2ª e 4ª divisão estão hospitalizados, o capitão da 3ª divisão, o Patin, continua preso, Mucho, que liderava a 5ª divisão, é um traidor. Mas pelo menos a Toman tem o Mike, né? Com relação a isso, a gente conversa melhor no próximo vídeo, porque esse aqui já tá muito grande. E acreditem em mim, é melhor eu parar nessa parte, porque se eu interromper o vídeo nos próximos capítulos, vocês vão me xingar. Realmente, a partir de agora, é só ladeira abaixo. Além disso, pelas minhas contas, se na 2ª temporada forem 24 episódios, o corte vai ser mais ou menos por aqui, no capítulo 145, porque juntando a quantidade de capítulos do arco da Black Dragons mais os capítulos da Tenjiku, dá mais ou menos uns 70 mangás e ficaria na média da primeira temporada. Nesse vídeo, eu falei dos capítulos 123 ao 145 e só pulei o capítulo 122 porque já tem um vídeo sobre a história dos Dragões Gêmeos da Toman, que deve estar aparecendo agora em algum lugar da tela. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, mas comenta aqui embaixo o que você achou. Eu prometo que vou tentar trazer a 2ª parte do arco da Tenjiku o mais rápido possível. Mas esse vídeo dá muito trabalho e eu preciso de muitas horas para poder fazer um trabalho bem feito. Dito isso, por favor, não esquece de se inscrever no canal para me ajudar e clique no sininho para receber notificações e não correr o risco de perder a 2ª parte do arco da Tenjiku e outros vídeos também. Aproveita e deixa o like e compartilha o vídeo com outros amigos que também precisam saber sobre a continuação de Tokyo Revengers. Eu vou ficando por aqui. Até breve!